Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus está. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de novo com uma palavra para o nosso coração. Salmo 102, versículo 11. Nós precisamos entender melhor o porquê do tratamento de Deus para conosco e nada melhor do que começar pela Bíblia Sagrada. A brevidade da nossa vida, a efemeridade da existência humana. Então, Salmo 102, 11 a 15. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então, os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, não existe outro lugar na terra, não existe outro lugar no mundo que seja mais cantado, mais visitado, mais mencionado, positivamente, negativamente, pelos amigos, pelos religiosos, pelos inimigos, pelos ímpios. Por todos os inimigos. Tem muitos inimigos que são religiosos e tem muitos inimigos que são ateus. E todos estes inimigos, tanto inimigos da religião, quanto inimigos que são contrários à religião, menciona Sião, menciona Jerusalém, menciona Israel. É impossível, não existe outro lugar no mundo que seja mais visitado, amado, mencionado, inspirado, que inspire canções do que Jerusalém. Há 3.000 anos aproximadamente, este salmo foi composto como uma música. E nesta composição, o autor diz que está consciente da brevidade da vida humana. Os meus dias são semelhantes à sombra, semelhante ao movimento do sol. O sol, mediante algum objeto que a gente tenha, ou mesmo o corpo humano, o sol se projeta, aumentando, diminuindo esta sombra. E o autor tem consciência da brevidade da vida. Os meus dias são igual à sombra que declina. E como a erva eu vou murchando, eu vou secando. Como a erva seca, eu vou secando. Mas tu, Senhor, não tem esse processo, não passa por esse processo. Pelo contrário, permanecerás para sempre
e a tua memória permanecerá de geração em geração. Aí, claro que vai mencionar sua terrinha. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Como é que um autor sabe? O autor, o cancioneiro, o salmista, inspirado pelo seu próprio amor pela terra, sua terra, quem sabe tocado por uma experiência amarga de invasão, perseguição, ameaça, porque foi sempre assim, desde os dias de Abraão e Melquisedeque até hoje. E ele pede socorro e avalia que não deveria demorar mais. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadecer é agora. Pela experiência, pelo sofrimento, pela agrura da situação, o tempo é este. Porque os teus servos, isso é um benefício aos teus adoradores. Faça como um benefício, como um prêmio aos teus adoradores, porque os teus servos têm prazer até nas suas pedras. Os seus servos têm admiração até pelas suas pedras. E olha que eu nunca fui em Israel, mas pelo que eu conheço da topografia, da geografia, das imagens que hoje a gente vê muito isto em vídeos, e analisando pelo Google Maps, você tem uma noção muito nítida que Israel, apesar das cidades bem construídas, bonitas e tal, mas a terra em si não tem esta beleza. A terra, o relevo da nação, a topografia do lugar não é um lugar bonito. Mas o salmista confessa aqui a paixão. No versículo 14, ele diz, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras. Eles não teriam tantas praias, não teriam tantos balneários, tantas coisas. Na verdade, não tem. Eles têm um belíssimo balneário na região do Mar Vermelho, que também não é vermelho, e tem em Tel Aviv, mas não tem aquela grandeza do Caribe e tal, não tem. E o salmista tem toda a consciência e diz, os teus servos amam aquela terra, os teus servos amam este lugar, os teus servos têm prazer nas rochas, nas pedras, mesmo na má formação da terra, nos altos e baixos, e se compadecem até do pó. E uma curiosidade, uma coisa interessante em relação às pedras de Jerusalém, as pedras mencionadas e o pó. Muito daquela terra, muito daquelas cidades foram construídas com pedras calcárias. E a pedra calcária, ela facilmente se desmancha com fogo. Muito, muito, muito foi feito com pedra calcária. Uma pedra calcária é fácil de desmanchar com fogo. E ele menciona as pedras e menciona o pó, dando a indicação, talvez não conhecesse no aspecto, talvez o salmista não conhecesse no aspecto científico, no aspecto prático de transformar aquelas pedras em pó, em cal, mas ele
Na sua poesia ele fala de uma realidade. Pois os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do pó, do seu pó. E, havendo esta intervenção divina, o tempo de se apiedar, o tempo de se compadecer, o tempo de assistir a Sião, haveria este envolvimento dos gentios. No versículo 15, último do nosso texto, diz: então os gentios temerão o teu nome. Na verdade, os gentios têm uma história. Os gentios têm um histórico daquele ali que, quando Josué entra em Canaã com Israel, na sucessão a Moisés, os gentios estavam todos assustados e todos sabiam o que tinha acontecido a Faraó e durante os 40 anos, inclusive o que aconteceu a Og, rei de Bazã, e aos amorreus. Tudo o que aconteceu ali, eles sabiam. Tudo o que aconteceu. E esses gentios ficaram muito assustados. Os moabitas, os amonitas, todos muito assustados. Os filisteus ficaram arruinados, arrasados. É tanto que os filisteus fizeram guerra contra Israel, igual os palestinos fazem hoje. Foi terrível. Claro que quem venceu foi Israel. Hoje não existe palestino, no sentido de filisteu. O palestino de hoje não tem nada a ver com aquele. É outro povo, é como os nossos índios, que não tem nada a ver com nativos. Os índios de Dom Luiz Lochaide. Um papudinho da Clara. Então, resultado, a mensagem é esta, para nosso coração. E todos os reis da terra, a tua glória. Os gentios temerão o teu nome, os reis certamente pensarão na glória do Senhor, porque apesar de toda a grandeza humana, apesar de toda a grandeza dos reis, essa grandeza passa, essa glória humana passa, porque a vida é efêmera por causa da brevidade da vida e dos reinos. Nenhum rei reinou 100 anos. Em tempos modernos, nenhum rei reinou 100 anos. Quando o homem aprendeu a construir seus impérios, a vida já tinha sido reduzida. O tempo de vida do ser humano já havia sido reduzido, até porque o homem vivendo como viveu no passado, 500 anos, 600 anos, 900 anos, só praticou muitos abusos. Imagina o Hitler com 500 anos de idade. Imagina o Mussolini com 600 anos de idade. Imagine esses ditadores malignos que estão hoje bem e afoitos e daqui a 15 anos estão procurando tratamento em clínicas nos países capitalistas para ver se escapa de seus cânceres, de suas malignidades. E imagina um indivíduo deste vivendo 969 anos como Matusalém. Imagina. Então, nosso Deus, da sua sabedoria, trouxe a brevidade da vida. Hoje a nossa oração é pela Cristina, pelo Edilberto, pela Carol e o Nicolas, família que nós temos uma dívida de gratidão. Vamos orar pelos nossos irmãos e amigos. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Te apresentamos toda a igreja e pedimos, Pai, pelos nossos amados irmãos na cidade e no campo. Agora, Pai, te apresentamos a Cristina, o Edilberto, o Nicolas, a Carol, toma em tuas santas mãos, guarda, Senhor, nossos amados irmãos. Abençoa, Senhor, esta família, guarda
Abençoa, meu Senhor, os familiares da Cristina, os familiares do Gilberto, guarda cada um, dá o necessário, meu Senhor, manifesta o teu grande amor em cada coração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!